SBT Esporte começando e vamos falar bastante de Libertadores. Tem tudo sobre o jogo do São Paulo contra o Racing. O resultado não foi nada bom para o tricolor paulista. Perdeu a oportunidade de abrir a vantagem no confronto das oitavas. Palmeiras estreia hoje com um grande reforço para Abel Ferreira. O Santos tem um novo camisa 10 e ele é daqui da região. Como sempre, eu te convido, vem participar com a gente, manda aí no SBT Zap 18 991437891. O que você achou do jogo do São Paulo? Palmeiras vence hoje? Manda aí pra gente, manda sobre Corinthians, sobre Santos, a gente vai tentar responder tudo pra vocês, né, Caio? Boa tarde. Boa tarde, Rafa, tudo bem? Boa tarde pra todo mundo aí de casa. Exatamente, vamos responder as perguntas aí que a galera mandar e observações também, Isso né? Isso aí, lógico. Manda o que vocês acharam do São Paulo aí também. Eu achei um jogo bem fraco, acho que o São Paulo ficou devendo um pouquinho. E uma coisa que a galera esquece, mas que é sempre importante lembrar, Rafa, é que tem gol fora. Libertadores é o último ano com um gol fora de casa, então o São Paulo se complicou ainda mais agora para esse retorno aí, nesse jogo de volta, né? É difícil, a gente sabe como os argentinos jogam aí, aquela catimbada, tentam alugar um apartamento na mente dos brasileiros, né? Como dizem os jovens. E a gente abre falando sobre justamente o jogo do São Paulo, né? O tricolor acabou deixando a vitória escapar, perdeu gols e perdeu mais um jogador importante para a sequência da temporada. Então, vamos acompanhar como foi o jogo. O São Paulo era muito longe do gol. No último minuto do primeiro tempo, veio o castigo. Copete recebeu, girou e bateu no cantinho. 1-1. Benítez ainda deu um bom chute no segundo tempo, mas ficou nisso. Fim de jogo, São Paulo 1, Racing 1. Então, antes da gente comentar, bora acompanhar o que o Hernan Crespo falou sobre esses desfalques que o time está sofrendo, né? Realmente isso daí tem sido uma pedra no sapato muito frequente na equipe do São Paulo, então vamos acompanhar. Vamos superar. É uma situação, é o fato que temos muitos desfalques, mas a gente está acostumada a superar situações difíceis, ganhar tempo para esperar que grandes jogadores possam voltar e poder dar uma mano nessa situação, mas acredito que temos um elenco que pode afrontar isto. Normal, quando tem jogadores como Edero, Rigoni, Miranda, não está falando de jogadores normais, estão jogando jogadores importantes para o time e numa situação como oitavas de Copa Libertadores precisam melhores jogadores. Neste momento teremos desfalques importantes, mas acredito que temos a possibilidade, 90 minutos em Buenos Aires, que a gente pode conseguir o resultado que todos esperamos. Torcedor São Paulino, o que você acha aí dessa declaração do Crespo? Por que o São Paulo está tendo tanto desfalque? Manda aí pra gente, 18 991437891. Você acha que priorizar o Campeonato Paulista tá fazendo isso? E aí, Caio? Eu acho que é também uma das coisas que é um impacto de você ter jogado toda a energia para um campeonato. Eu acho que tem chance do São Paulo chegar em Buenos Aires, fazer um grande jogo, conseguir vencer e conseguir classificar. Só que é bem difícil, justamente pela questão do gol fora. O Racing fazendo gol fora, se ele segurar o jogo lá, não tem como. Se ficar, São Paulo não fizer nenhum gol fora de casa, ficar nesse 1-1, se empatar em 0-0 lá, o resultado é do Racing. Então, assim, o Racing tem a vantagem do empate nesse momento. Então, é complicado. E ontem o São Paulo fez um primeiro tempo bom. Achei que conseguiu criar chances. Acho que só no primeiro tempo, né, Sim. Caio? Aí o segundo tempo foi o inverso. Muito, né? Caiu mais que ele também... ele tá triste com essa situação do Benítez não conseguir jogar os 90 minutos. Né? Ele não foi titular nos 2 últimos jogos pelo Brasileirão. Novamente ontem começou no banco. O próprio Crespo falou que eles estão fazendo um cronograma especial com ele, né? Um trabalho de fisiologia aliado à preparação física para que ele consiga render os 90 minutos, porque é um jogador que se espera muito, né? Se espera muito. Talvez tenha sido contratado como a maior estrela ali da parte de frente. Tem qualidade. Não, se você pensar no time do São Paulo, tentar reduzir esse tempo de recuperação ao mínimo possível. É isso aí. Então agora a gente pula o muro na Barra Funda, porque quem estreia hoje pelas oitavas da Libertadores é o Palmeiras
que vai enfrentar a Universidade Católica às 7h15 da noite lá no Chile. O Abel Ferreira, senhor Portuga Reclamão, vai contar com a maioria dos titulares hoje. Clima de alegria na academia de futebol, e não podia ser diferente. O Palmeiras vem de 5 vitórias consecutivas no Brasileirão e terminou a fase de classificação com a segunda melhor campanha da Libertadores. O capitão do Palmeiras, Gustavo Gomes, falou sobre o bom momento. Todo jogo da Libertadores é importante, né? Jogamos contra um time bom do Chile. Vai ser um jogo difícil, mas acho que nosso time está passando por um bom momento, né? E vamos tratar de fazer nosso melhor para tratar de conseguir uma vitória lá e depois tratar de encerrar a classificação aqui, né? A principal notícia para o Palmeiras é o retorno do goleiro Everton, após disputar a Copa América. Luan também deve voltar e formar a dupla de zaga titular com Gustavo Gomes. Luiz Adriano e Rony estão fora, e a provável escalação deve ser o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Rafael Veiga, Breno Lopes e Daverson. É o Palmeiras preparado para estrear nas oitavas de final da Libertadores. Caio, os torcedores ficaram meio que animados, assim, porque o Palmeiras pegou a Universidade de Chile, né? Só que a Universidade de Chile, atual campeã chilena, né? Tem alguns jogadores experientes que a gente estava falando aqui enquanto passava aí a matéria do Palmeiras. Também não é muito fácil assim, né? Sim, sim. Eu acho que no sorteio era o menos pior para você pegar, mas não quer dizer que é melhor você pegar, né? É um adversário difícil, sim, mas vejo o Palmeiras com favoritismo pro confronto nos 2 jogos para classificar, porque acho que o time é melhor e acho que vive grande fase também. Deu a sorte e a competência também de estar num momento bacana, né? De estar entendendo como o time joga, o Abel está aproveitando bem, Gustavo Scarpa grande fase, vai pro jogo hoje, então acho que o Palmeiras chega para esse confronto. Pode ser que o jogo de hoje seja mais truncado, por ser lá no Chile, um jogo um pouco mais estudado, mas acho que pro confronto o Palmeiras é favorito. E assim, a volta do Everton e do Gustavo Gomes, que já tinha voltado, mas a volta do Everton é um baita reforço, né? Não tem nem o que falar, um dos melhores goleiros aí do futebol brasileiro, se não for o melhor. Então o Palmeiras hoje tá bem seguro pro jogo. O Abel, ele tem que contar com esses jogadores, né? E saber dosar, porque agora, como o time é líder do Brasileirão, vem de 5 vitórias consecutivas, vai entrar na fase de mata-mata da Libertadores. Não só ele, mas a torcida vai pressionar para que chegue bem nos 2 campeonatos reta final. Né? Sempre tem essa cobrança do Palmeiras, porque o elenco permite que a torcida almeje isso, né? Então é aquela, você tem a expectativa do que é oferecido. O Palmeiras hoje tem condição de brigar pelos 2. E esses são os problemas que todo treinador gostaria de ter, né? Exatamente. O Abel tem um problema tranquilo aí para a temporada, tem um elenco muito bom. É isso aí. Então vamos para a primeira parte aí do saque do SBT Esporte. Vamos com os questionamentos de vocês aí. Toninho Matos de Oswaldo Cruz. Será que o Gabriel Pirani vai representar bem a famosa camisa 10 do Peixe? Daqui a pouco a gente vai mostrar o que ele falou, né? Vai mostrar o que ele falou. Muito legal essa novidade, né? O Pirani, que é aqui de Penápolis, né? Isso. Um baita jogador, tá fazendo realmente uma temporada espetacular pelo Santos. É isso aí. Próximo, Vitor Hugo de Tanabi. Sempre ligado em vocês. Vai Flamengo. Cadê a foto dele? Aí, ó, o Vitor Hugo, torcedor do Mengão, então, também tá vivo na Libertadores, né? Tá vivo. Tem um baita elenco, vamos ver com o Renato agora se vai engrenar, né? Sim, próximo. Caiano Nispinto de Caiuá. Boa tarde, Rafa e Caio. O São Paulo ontem, na minha opinião, jogou muito bem. Queria que o São Paulo tivesse ganhado. Parabéns ao SBT pela transmissão da Libertadores, que é um sucesso de audiência. É isso aí, Caio. Show de bola, Caio. Tamo junto. São Paulo, vamos ver se vai chegar longe aí, mas acho que dá pra classificar. Beleza, vamos pro intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Fica aí, hein? Valeu! Voltamos e olha só, agora temos novidade para você que é aposentado e pensionista do INSS. Tá precisando de dinheiro? Então preste atenção. Na hora que você precisar de ajuda financeira, é importante ter alguém para fazer esse meio campo para você, né? É por isso que hoje eu trago para vocês a Voe.
a primeira localizadora de crédito 100% online do Brasil, que te representa na busca por melhores condições de empréstimo consignado. Eles procuram em diversas instituições e localizam para você a solução que se encaixa melhor na sua necessidade. E para quem é aposentado e pensionista do INSS, tem uma condição exclusiva. Para quem ligar agora, a parcela é só para daqui 120 dias. E olha, não tem VAR, viu? É isso, tá valendo mesmo, tá confirmado. É só ligar no 0800 895 9000, que com a Voe não tem impedimento. Eles fazem um trabalho burocrático e te entregam facilidade em um serviço de qualidade. É só discar agora no 0800 que tá aparecendo aí na tela. Bora acompanhar comigo. Olha, ninguém é mais pink do que os aposentados e pensionistas do INSS. Créditos com juros bem abaixo do mercado e desconto direto em folha. Isso sim é um senhor negócio. Acesse agora voe.online. Isso é ser pink. Isso é ser Voe. Viu só? Incrível, né? Liga lá, eu vou repetir para vocês o número. 0800 895 9000. Bate um papo com os consultores, eles vão localizar a melhor solução em crédito consignado do Brasil para você. Voe, crédito em acreditar. E agora a gente fala de um cara aqui da região, um penapolense de 19 anos, que recebeu uma das maiores honrarias do futebol mundial. Ele vai usar a camisa 10, mas não é a qualquer 10 não, viu? É a camisa 10 mais importante do mundo, a 10 do Rei Pelé, a 10 do Santos. Fiquei muito feliz, sinal de que meu trabalho está sendo muito bem feito. Espero honrar muito isso, só na Sul-Americana, né? Então espero honrar bastante, fazer gols das assistências, porque a gente sabe da responsabilidade que tem a camisa 10 e eu estou pronto, estou preparado e quero honrar essa camisa que é muito sagrada aqui dentro do clube, não só no clube, também para a história. Então fico muito feliz e espero responder à altura. É muito legal um cara como ele vestir a camisa 10, uma cria do CT Rei Pelé, Legal direto da Vila demais. Belmiro ali. Não, massa demais, mas eu tava falando aqui até que eu acho que 10 do Santos deveria ser aposentada, porque, assim, foi a 10 do Pelé, a 10 que ele fez tudo, não que o Pirani não mereça, outro jogador, Sim. mas já teve alguns jogadores bizarros que já vestiram a camisa 10 do Sim, Santos. infelizmente isso acontece. né? Acontece, acho que tá no ramo, mas o Pirani tá fazendo uma temporada espetacular, acho que é todo o mérito dele. Ele é aquele cara hoje que faz o meio-campo circular do Santos, ele é o cara que aparece, tanto em assistências quanto também em troca de passe, erra muito pouco passe, tem muita qualidade no passe, ainda tem muito chão. Sim, tem 19 anos, É né? muito novo, Calma. né? Exatamente. Mas, pô, já só de ter esse reconhecimento da própria diretoria, né? Que a diretoria do Santos poderia barrar isso, poderia não permitir, a comissão técnica também. Isso já é espetacular e tomara, né? O Pirani evoluiu muito com o Diniz, né? O Diniz, ele tem essa característica de conseguir trazer jogadores muito jovens, dar a eles a oportunidade e aí quando corresponde é isso aí. O Pirani fazendo uma temporada muito legal, assim como o time do Santos, acho que está surpreendendo na temporada, né, Rafa? Assim, ó, eu discordo de você sobre esse negócio da camisa 10, porque eu gosto muito de uma fala do Alessandro Del Piero, que foi camisa 10 da Itália e da Juventus de Turim. Quando perguntaram para ele se ele gostaria que a camisa 10 fosse aposentada, ele respondeu que não. Porque do mesmo jeito que ele estava na base da Juventus e sonhava em vestir a 10, que foi do Platini, ele gostaria que uma criança que quando chegasse na base sonhasse em vestir a 10, que foi do Del Piero. Muito legal. Mas aí eu concordo num ponto com você. Não pode pegar um cabeça de bagre e dar Colocar, 10 do né? Pelé para ele, ou a 10 do Rivelino, ou a 10 do Ademir da Guia, ou a 10 do Raí. Tem que preservar, tem que cuidar da camisa 10. Tem que cuidar da criança, né? Exatamente. Não, mas legal, esse ponto de vista que você colocou é bacana e eu não tinha pensado nisso. Realmente faz sentido, muito bacana. E quando a gente fala no boleirês, né, todo moleque, ele sonha em ser a 10 e a faixa, né? 10 é faixa. Chegar lá, Sempre, capitão, né? camisa 10. Sempre. É isso aí. O Pelé que conseguiu deixar a 10 Sim. tão mística, né? Foi Sim. o primeiro jogador a usar a camisa 10 como atacante e deixá-la tão... Outros já tinham usado, mas ele que deixou a 10 grande como é, né? Muito legal isso. Muito pesada a camisa 10 do Santos. Bom, galera, e morreu hoje aos 101 anos o presidente mais vencedor da história do Corinthians, o Alberto Dualib. O ex-presidente ele estava internado desde junho no Hospital Santa Catarina e a família não divulgou a causa da morte. Dualib nasceu aqui na região, em Glicério, né, e ele se tornou sócio do Corinthians nos anos 40. Foi presidente do Timão de 93 a 2007.
e conquistou 5 títulos do Campeonato Paulista, 2 Copas do Brasil, 3 Campeonatos Brasileiros, um Torneio Rio-São Paulo e um Mundial de Clubes. Em 2007, ele renunciou ao cargo após um processo de impeachment. Após a renúncia, teve o nome excluído do quadro de sócios e foi investigado e denunciado pelo Ministério Público. O Corinthians divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do ex-dirigente Alberto Dualib. É uma figura muito emblemática na história do Corinthians, né, Rafa? Assim como foram outros presidentes, mas o Dualib, ele teve uma marca de ser aquele cara mais ou menos como o Juvenal, aquele presidente coronelzão, né? Folclórico, né? Caricato. Juvenal, Mustafa no Palmeiras, exatamente. É bem esse perfil. Infelizmente ficou com a mancha da denúncia, né? Dos casos de corrupção envolvendo todo o período em que ele ficou à frente do clube. Conquistou o título, sim, mas também teve essa questão a ser investigada. E não foi só ele, né? Teve um monte de gente na época que deixou o Corinthians, que sofreu com essa situação. Enfim, fica o legado, né, dos títulos. Acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar, lamentar a perda, lógico, pela família, mas viveu muito tempo, 101 anos, deixou o legado dele no Corinthians e aposta também pela família, né? A construção do estádio, né? Foi a última vez, se eu não me engano, que ele foi visto lá nas dependências do clube, foi quando ele foi acompanhar em 2013 a finalização já da arena praticamente. Então ele estava lá com o Andrés, né? O Andrés que também deixou os pêsames para ele nas redes sociais e sempre falou abertamente que o Dualib foi padrinho político dele dentro do Corinthians, né? Exatamente, o Andrés era diretor de futebol dele, né? Depois virou presidente, e aí o Corinthians viveu todo aquele período vitorioso dos últimos 10 anos. Há muita coisa ainda dentro do Corinthians que é reflexo da gestão do Dualib, né? Eu acho que ficou a mancha muito daquela questão da MSI, quando chegou, colocaram dinheiro lá que ninguém sabia de onde tinha chego, montou um timaço, rendeu um campeonato brasileiro para o Corinthians, mas eu acho que não vale o estrago que trouxe depois, com rebaixamento, enfim, são feridas aí que não tem como esquecer com relação ao corintiano, né? É isso aí, agora a gente segue, faltam 25 dias para as Olimpíadas de Tóquio e o judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil. Este esporte tem uma ligação muito bacana entre o Japão e o nosso país. Verdadeiros samurais do outro lado do mundo. Os imigrantes japoneses levaram a força e o espírito do judô para o Brasil na década de 1920. A modalidade, nascida no Japão, é a que mais deu medalhas olímpicas ao esporte brasileiro. A conexão entre os dois países vai entrar em cena mais uma vez, um século depois. Marcos Tani é neto de Sobei Tani, um dos precursores do judô brasileiro. Ele mora em Nagoya, é vice-cônsul do Brasil na cidade e relembra parte da história. Meu avô chegou ao Brasil pelo Porto de Santos em 1931. Ele já era graduado aqui no Japão, era segundo dan, e foi por um programa do governo japonês que capacitava imigrantes japoneses. Sobei Tani se dedicou à agricultura e, como voluntário, formou judocas que ganharam destaque. Um que mais se destacou foi o Ryofei Shiozawa, que foi o primeiro judoca brasileiro a participar de uma Olimpíada em 1964, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E foi pertinho daqui, no Nippon Budokan, que o judô passou a fazer parte da agenda olímpica. O ginásio hoje é considerado um templo das artes marciais e será palco dos Jogos mais uma vez este ano. 3 atletas representarão o Brasil em Tóquio. Mayra Aguiar, a única judoca brasileira a subir 2 vezes no pódio, é a maior esperança de medalha. Eu estou indo para os meus 4º Jogos Olímpicos. A ansiedade, aquela vontade é a mesma vontade. Mas hoje eu consigo equilibrar aquela pressão para transformar em motivação. O caminho de Mayra para a Olimpíada foi mais difícil do que esperado. A judoca sofreu uma grave lesão no joelho. Ficou 16 meses afastada e voltou a lutar somente no mês passado. Eu estava com bastante saudade de tudo, da viagem, até de perder peso eu já estava com saudade, daquele ambiente de competição mesmo. Ambiente que exige cuidados redobrados. 5 funcionários do hotel que hospeda parte da delegação de judô em Hamamatsu testaram positivo para a Covid. Eles foram isolados e não tiveram contato com os atletas. Apesar das dificuldades de preparação na pandemia, o ex-judoca João Derli, bicampeão mundial, acredita nesta geração. A expectativa é muito boa.
né, de que eles façam uma bela participação e que a gente possa colher os frutos disso com o resultado, com as medalhas, né, com a tão sonhada medalha olímpica. Ô Caio, é muito legal, né, ver o judô aí, grandes nomes, fora a Mayra que passou ali na reportagem e o João Derli, a gente teve Flávio Canto, né, Carlos Miguel, Ednancy, diversos judocas que conquistaram medalhas e também muito bacana essa junção da história, né, o Brasil que é um dos países que mais recebeu imigrantes japoneses, né, e ter essa influência tão benéfica e positiva e colhendo resultados até hoje. Ah, não, legal demais. Eu acho que essa troca de cultura que é legal, né? Sim. E sim, vários esportes tem isso. O futebol com os ingleses, a gente pode colocar o basquete também, que teve participação dos americanos também, que trouxeram para o Brasil. Assim, é uma mistura, né? O ser humano ele vai criando modalidades. No passado se criou muito mais, elas foram profissionalizadas e hoje a gente tem essa influência. Acho que é muito legal mesmo. E o judô é um baita aprendizado, não só como esporte, Rafa, mas também como instrumento social, né? Você se torna mais disciplinado. Eu fiz judô quando era criança, me ajudou muito. Você entende ali a questão da hierarquia, para você respeitar na sua casa seu pai e sua mãe, você entender que você tem obrigações. Então é legal demais ver esse trabalho. E tomara que nos Jogos Olímpicos a gente receba mais medalhas aí. É isso aí. Galera, a gente já vai aí para os recadinhos de vocês, mas a nossa produção separou aqui o tweet que o André Sanches fez para prestar homenagem para o Alberto Dualib. Aí, ó, tá aí o Andrés, ó. Infelizmente, hoje nos deixou um grande corintiano que muitos reclamam, mas foi um grande presidente. Vá com Deus, amigo, e sabemos que sempre olhará pelo Corinthians. Alberto Dualib, todos os meus sentimentos aos amigos e familiares. Aí a declaração do Andrés, né, Caio? O Andrés deve muito, é muito grato ao Alberto por ter sido a porta de entrada para ele dentro do clube. O Andrés é um corintiano também fanático, sempre foi. E aí permitiu, como eu falei, né, o Corinthians de hoje é reflexo muito dos erros e acertos do passado. Um desses acertos, na minha visão, embora tenha muita coisa questionável na gestão do Andrés, é trazer o Andrés para a presidência, e aí ele traz o Ronaldo, faz toda aquela mudança no clube, conquista todos os títulos. Então, assim, é uma coisa que foi uma sucessão de acertos que o Andrés fez e alguns erros também que a gente não deixa de falar, né? E se o torcedor prestar atenção, o Dualib impulsionou o Andrés impulsionou o Mário Gobi, né? Depois do Mário Gobi foi o Roberto de Andrade. E aí voltou o Andrés, que agora impulsionou o Duílio. Então é o mesmo grupo praticamente, a não ser os rompimentos recentes aí do Mário Gobi, né, com esse grupo, mas tá ali precisa dar uma reciclada, né? Não, é isso que eu gostaria de dizer. É bom em alguns momentos, mas eu acho que nesse momento já tá na hora do Corinthians de trocar, mudar um pouco de ares. O Duílio é um cara que, o pai dele, para quem não sabe, foi presidente do Corinthians durante a democracia corintiana, é um cara também que viveu o Corinthians, que respira Corinthians, mas eu acho que precisa mudar um pouco de ares. Igual que a gente fala, quando é muito tempo no poder, você acaba se tornando viciado, tem que dar uma oxigenada. Eu acho que o Corinthians está precisando passar por esse processo. É isso aí, agora WhatsApp de vocês de casa aí, Salma Nunes, ó, ontem ela falou pra você, hein? O meu Palmeiras tá igual ao SBT Esporte, imbatível. Amanhã a gente vai saber, né? Mas tá bem, Cadê? Tem foto da Salma? Ah, não, é o Nivaldo Teles de Ipiguá. Boa tarde, pessoal. Caio, apesar de ser corintiano, você comenta muito bem. Parabéns. Valeu, obrigado. Sou corintiano, sim. Gosto, mas sou aquele corintiano que não tem medo de falar mal do clube. Inclusive, às vezes até gosta mais. Ele deu uma cutucada, né? Apesar de ser corintiano. Claro. Depois manda o time que você torce pra gente aí. Ele ficou um pouco vermelho, Nivaldo, mas ele é o fera, o Caio Esteves. Tamo junto. Amanhã, galera, nós estamos de volta aqui com o SBT Esporte. Vamos trazer os gols do Palmeiras, o Santos, que joga na quinta-feira pela Sul-Americana e muito mais. Se você quiser rever o nosso programa, o QR Code vai aparecer aí na tela, ó. Só acessar tela2.com.br. Valeu, até amanhã. Valeu, tchau, até tchau. Amanhã, tamo junto.